Na lição número 4, que foi semana passada, nós terminamos falando do capítulo 7, ok? Capítulo 7 falou sobre casamento, relacionamento. Foi o que Paulo começou a responder perguntas vindas de Corinto. Os irmãos perguntaram, escreveram para ele, e ele começou a responder no capítulo 7. No capítulo 8, nós hoje vamos seguir a partir do capítulo 8. Capítulo 8 de 1ª Epístola aos Coríntios. Lá, aquele epígrafe que os irmãos têm, eu não sei se todas as Bíblias têm, mas está lá assim, ó. Resposta às perguntas acerca das carnes sacrificadas aos ídolos. Tem na Bíblia dos irmãos? Lá no capítulo 8. Esse não faz parte da epístola, do cânon ou do original, né, escrito pelo Paulo, mas foi quem fez a tradução, quem procurou melhorar para ficar mais fácil, então ele fez essa sequência. Então, continua as respostas de Paulo. Agora ele vai responder. Por isso o versículo 1 desse capítulo 8, ele começa assim: ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Então, agora ele vai responder essa parte, no que se foi perguntado das coisas sacrificadas aos ídolos. Esse capítulo 8, ele dá uma sequência no capítulo 9 e fecha no capítulo 10. Então, nós vamos fechar esse capítulo 8 no final do capítulo 10, que ele define tudo que ele começa a responder no capítulo 8. Ok? Então, ele começa aqui e lá no finalzinho do 10 nós fechamos a definição dessas perguntas sobre carnes sacrificadas. Capítulo 8, Paulo dá mais ênfase ao que o irmão colocou no livro aqui, ó, egoísmo e altruísmo. Então Paulo procurou mostrar e procurou responder, focando, dando mais ênfase ao que o irmão colocou no livro aqui, egoísmo e altruísmo. Egoísmo é o amor próprio, aquele que centralizado nele, né? Tudo é para ele, os outros nada. E o altruísmo é o inverso, é o antônimo, é o oposto ao egoísmo, é o amor ao próximo, é aquele que se preocupa também com a vida do seu próximo. Então, o egoísmo, ele se preocupa só com ele. O altruísmo, não que ele não se preocupa com ele, mas ele também dá ênfase, ele procura dar importância no amor ao próximo, e esse é o altruísmo, né? Altruísta. Então, nesse capítulo 8, o foco é no altruísmo, é no se preocupar com o seu próximo também. Depois nós fechamos a matéria lá no capítulo 10. Capítulo 8, eu vou ler os 3 primeiros versículos, os irmãos acompanham. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Então ele procura dizer, todos nós temos conhecimento, mas o conhecimento às vezes leva a pessoa a pensar só nele. Ela incha, ele passa a ser mais importante ele do que os demais. Não que todo conhecimento leva a isso, mas depende de cada pessoa, né? Mas ele diz, a ciência incha, mas o amor edifica. O amor edifica.
E se alguém cuidar ser alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. Mas se alguém ama a Deus, esse é conhecido dele. Se alguém ama a Deus, Deus conhece essa pessoa. A matéria do livro, que o irmão coloca aqui, então ele fala desse sistema do altruísmo, né? Aquele que se preocupa só com ele e aquele que não se preocupa com o seu próximo. E aquele que é o que entende que ele cuida da sua saúde espiritual, do que ele precisa, mas ele também está se preocupando com o seu próximo. Quando se fala da igreja, esse próximo também está voltado para ser os nossos irmãos, né? Os nossos irmãos. A página 79. A igreja de Corinto e o problema da idolatria. Temos aqui essa sequência do capítulo 8, que vai do versículo 4 a 13. Vou ler, eu li até o 3, agora vou ler do versículo 4 a 8. Os irmãos acompanham na Bíblia de vocês. Versículo 4 a 8. Assim que, quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Há um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas. Mas nem em todos há conhecimento. Porque alguns até agora comem no seu costume para com os ídolos, coisas sacrificadas aos ídolos. E as suas consciências, sendo fraca, fica contaminada. Ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comermos, nada temos de mais, e se não comermos, nada nos falta. Percebemos que o problema de Corinto, que estava acontecendo, e a gente comentou aqui, como a cidade era levada para o lado do pecado, né? Uma cidade pecaminosa, envolvida com prostituição, com bebida, com vida desregrada, mas era uma cidade, um povo, uma cidade, os coríntios eram muito religiosos. Havia muitos templos, havia muitos seguidores de vários deuses ali, muitos templos na cidade de Corinto. E aqui agora, Paulo vai responder perguntas a respeito do que acontecia. Então, embora não tenha citação bíblica, mas segundo os históricos, segundo os grandes estudiosos, o povo, somente os coríntios, eles se reuniam naqueles templos pagãos. Então, os seus líderes lá, os sacerdotes, vamos supor, tudo que ali tinha em Corinto era sacrificado aos ídolos. Tudo, a comida, a carne, tudo era sacrificado aos ídolos. E agora esses cristãos estão numa situação, e agora, comemos ou não comemos isso? Participemos ou não participemos? Os sacerdotes desses templos, então eles reuniam aqueles, vamos supor, aqui é o templo de Hermes, então eles reuniam tudo ali,
matava lá o gado, sacrificava ao deus Hermes, e se reunia o povo para comer juntamente naquele templo com os seus, como se diz, participando com o ídolo. E o resto que sobrava da carne ia para os que nós chamamos hoje de açougue, né? Ia para vender ao povo. Então, tudo era sacrificado aos ídolos. Não só a carne, mas também os outros alimentos, o trigo, tudo era sacrificado aos ídolos. Por isso, irmão, até nessa página 79, nós temos aqui uma suposta deusa Ceres, que era do sentido dos cereais. Então, todos os cereais tinham uma deusa. Como a igreja ia conviver agora com tudo isso? Como que eles iam fazer? Tudo era sacrificado aos ídolos. A única forma que eu, por exemplo, vejo que alguém pudesse comer alguma coisa não sacrificada aos ídolos, é que se ele tivesse a sua própria terra, plantasse o seu alimento, tivesse os seus animais, seu gado, matava aquele gado seu, não sacrificava a ídolo nenhum, e aí ele poderia comer sem estar envolvido com a idolatria, sem estar essa carne sacrificada aos ídolos. Mas de uma outra forma, praticamente era impossível você comer alguma coisa que não tivesse sido sacrificado aos ídolos. E essa pode ter sido a pergunta: Paulo, e agora? Podemos comer? Podemos ir lá? Vamos supor que alguém convida o irmão para ir lá num templo, lá tem um trabalho, depois tem comida, tudo, mas era tudo sacrificado aos ídolos. E o Paulo, então agora ele vai ter que responder a essas perguntas. O que fazer? Posso? Não posso? Como ou não como? E aí Paulo então começa mostrando, em primeiro plano, que o ídolo não existe. Ídolo existe? Não existe. Deuses, por isso que ele fala, se faz muitos deuses no céu, na terra, mas é feito pelo homem. Então os ídolos não existem. É o primeiro ponto que ele coloca. Nós vamos fechar isso lá no capítulo 10. Isso é o que eu li, que está escrito do versículo 4 ao 8. Ele procura dizer, o ídolo não existe. Ídolo não tem. Então, aqueles deuses, aquele templo, tudo que está ali, não. O ídolo por detrás não existe. Mas, do versículo... Eu li até o versículo 8. Quem pode ler até o 13, do 9 ao 13? Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Porque, se alguém te vir a ti, que tem ciência, sentado ao mesmo tempo dos ídolos, não será consciente do que é fraco, conduzido a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E pela tua ciência, perecerá o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. Ora, pecando assim contra os irmãos, referindo a sua fraca consciência, pecais contra Cristo. Pelo que, se eu manjar escandalizar a meu irmão, nunca mais comerei carne, para que meu irmão não se escandalize. Ok, então esse é o ponto que o irmão colocou aqui na sua matéria, do altruísmo e do egoísmo. Altruísmo e egoísmo. Então, o Paulo responde até o versículo 8. Olha, o ídolo não existe. E isso é uma verdade. Mas ele aqui, ele não chega no ponto final, ele vai dizer, mas vede que essa liberdade, isso dá-nos a entender que existia aqueles irmãos que diziam assim, eu não tenho problema nenhum. Eu vou lá e como, eu não tenho problema nenhum. Só que tinha aqueles que já era mais fraco nesse sentido, e ele dizia, esse irmão vai lá e come, então eu também posso comer. Só que depois ele ficava com culpa. Ele se sentia culpado,
E nesse sentido ele poderia fracassar na fé. E aí quem levou a comer, quem foi o incentivador, é que Deus vai cobrar também. Por isso Paulo faz essa expressão, né? Mas vede que essa liberdade não seja de alguma maneira escândalo para os fracos. Você pode dizer, eu pulo lá, eu como, eu não tenho problema, porque você tinha aqueles que tinha esta ciência de que o ídolo não era nada, então ele ia lá e comia, e para ele não tinha problema nenhum. Mas aqueles que veio dessa idolatria, que veio dessa parte, e que pensava diferente, tinha problema depois. E ele cita assim, porque se alguém te vir a ti, que tem ciência, que sabe, que diz, eu sei, para mim não existe problema nesse sentido, sentado à mesa no templo dos ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? É induzido, sim ou não? Quer dizer, ele é o mais fraco, ele vê aquele que entende, fala, para mim não tem problema nenhum, ele vai lá e vê ele comendo, e vem ele, então eu vou comer também, só que aí ele é fraco, e aí ele vai sofrer as consequências. Aí aquilo vai cair em si, e ele pode fracassar. Por isso ele diz na sequência, e pela tua ciência perecerá o irmão mais fraco. Por aquilo que você diz, não posso se preocupar com ninguém, eu vou lá e como, para mim não tem problema nenhum, ele leva o fraco a comer, depois o fraco perece. E aí ele diz, perecerá o irmão fraco pelo que Cristo morreu. Ora, pecando assim contra o irmão e ferindo a sua consciência, pecais contra Cristo. Você está levando ele a pecar. Pelo que se o manjar escandalizar o meu irmão, nunca mais comerei carne, para que o meu irmão não se escandalize. Então é isso que Paulo está colocando. Mesmo que eu entender que aquilo não tem um problema, eu não estou envolvido em pecado, mas eu entendo que o meu irmão pode fracassar, ele não tem essa mesma ciência de que eu tenho. Eu tenho que cuidar dele. Então é nesse sentido que o irmão fala de altruísmo e egoísmo. Altruísmo é aquele que, mesmo nessas condições, eu estou falando em carne, você pode entrar em qualquer outra área, né? Eu não vou fazer aquilo que me leve o meu irmão e a minha irmã, que é mais fraco, ter problemas na fé, fracassar na fé. Eu vou seguir essa sequência desse assunto, agora pulando para o capítulo 10, para não seguir depois lá no final. E lá a gente já comentou isso, ok? Vamos ler. Dentro do que... Isso é o que Paulo comentou no capítulo 8. Por isso ele está seguindo uma sequência. Ele não fechou aqui o assunto. No capítulo 10 veremos o desfecho. Atos 15, 28 e 29. Quem achar pode ler. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais em cargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue e da carne sufocada, e da fornicação. Destas coisas farei bem se vos guardardes, nem vos vá. Ok. Aqui está nessa relação, coisas, ou carnes, ou coisas sacrificadas aos ídolos. Paulo sabia porque ele estava nessa reunião. Essa reunião do capítulo 15 aqui se deu quando terminou a primeira viagem missionária. E Paulo, ele está escrevendo essa epístola aos Coríntios, como nós citamos inicialmente,
ele está na terceira viagem missionária. Depois que ele terminou a primeira, ele fez a segunda, ele está na terceira, ele está em Éfeso quando ele escreve essa epístola para os Coríntios, e agora ele faz essa citação do capítulo 8. Mas ele conhecia essa decisão que houve lá em Jerusalém. Como se seguindo esta sequência, capítulo 10 agora, de 1 Coríntios, versículo 14 a 21, que do capítulo 10, versículo 1 ao 13, é um assunto que não envolve isso aqui, mas depois nós comentamos na sequência. Quem achar pode ler. 1 Coríntios 10, capítulo 10, versículo 14 ao 21. Portanto, meus amados, fugir da idolatria. Falo como sábios, julgai-vos mesmo o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Vede a Israel segundo a carne, os que comem os sacrifícios não são, porventura participantes do altar, mas que digo que o ídolo é alguma coisa, ou que o sacrifício ao ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demônios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ok. Aqui ele vai dar o desfecho. Entenderam que o que eu comentei no capítulo 8, Paulo procurou mostrar que os ídolos não existem. Não existe mesmo. Paulo procurou mostrar que aqueles que se identificavam como forte, como entendido, como sábios, dizia, para mim não tem problema. Mas ele levava aqueles mais fracos a pecar, a fracassar na fé. E Paulo leva que isso era pecado. Mas agora é como se ele vai fechar este assunto, para mostrar a realidade. Por isso, veja que esse versículo 10, ele diz, ora, é o versículo 14, portanto, meus amados, fugi da idolatria. Quer dizer, portanto, agora eu vou dar uma opinião final, vou falar do que envolve o final desse desfecho. Fugir da idolatria. Ele fala do perigo da idolatria. Falo como a entendidos, julgai-vos mesmo o que vos digo, né? Embora os coríntios, alguns tinham que Paulo não era uma pessoa muito sábia nessa parte, eles davam mais importância às outras pessoas, mas ele diz, julgai-vos aquilo que eu vou dizer a vocês. Porventura, o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão no corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só, o pão em um só o corpo, porque todos participamos do mesmo pão. Ele faz uma alegoria, vamos supor, que lá, no templo dos ídolos, por exemplo, havia... Vamos supor, se enchia aquele templo, se sacrificava aquelas carnes aos ídolos e depois eles faziam um banquete. Mas eles comiam aquele banquete, sacrificado àquele ídolo, participando com aquela idolatria. Mas a idolatria, o ídolo não existe. Mas eles faziam isso na mente deles com aqueles ídolos. Paulo diz, não é assim que nós fazemos? Quando nós nos reunimos, nós participamos do pão, do sangue de Jesus em comunhão com o Senhor, não é assim? Eles faziam isso em comunhão com o seu ídolo. Paulo está dizendo, nós fazemos com o nosso Deus verdadeiro. Eles, vamos pensar assim, faz com os seus ídolos.
E aí ele vai falar de Israel, né? No sentido de que Israel fazia. Veja o versículo 18. Vede a Israel segundo a carne, segundo o que eles viveram até Jesus, nos seus sacrifícios, quando eles faziam o seu sacrifício a Deus. Veja o Israel segundo a carne. Os que comem o sacrifício não são, porventura, participantes do altar? Por exemplo, os sacerdotes, não só aquele sacrifício para o pecado, dependendo, não, mas o sacrifício, alguns deles, o sacerdote também comia do sacrifício que era feito. E aquele sacrifício era o próprio Deus presente, era perante Deus. Um animal que era ofertado a Deus, e eles participavam também, comiam desse sacrifício perante o Senhor. Versículo 19, ele diz: mas, que digo? O que é o ídolo? É alguma coisa? O que sacrifica ao ídolo é alguma coisa? É como ele dissesse: não é. Os ídolos não existem, não é nada. Mas aí o versículo 20 é o que entra o problema. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam e as sacrificam aos demônios e não a Deus. Não quero que sejais participante com os demônios. Bom, então agora Paulo deixa uma boa condição de entendermos como o cristão deve se colocar diante dessa situação. Aquelas pessoas se reuniam num templo pagão, sacrificando aquelas carnes, aqueles alimentos, a um Deus que não existe. Sim ou não? E Paulo sabia, o ídolo não existe. Mas por detrás existe quem? Os demônios. Que o próprio pagão, que aquelas pessoas que estavam fazendo isso, não sabiam. E que nós, cristãos, temos que saber. Ok? Então ele está dizendo, olha, as coisas que eles sacrificam ao ídolo, que não existe, na realidade, por detrás está os demônios. E quando você, então, está lá, nesse lugar, banqueteando, com coisa sacrificada a um Deus que não existe, mas por detrás você está em comunhão com os demônios, porque eles estão por detrás desse sacrifício. É isso que Paulo fecha. E aí no versículo 21 ele diz: não podeis beber o cálice do Senhor, o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Ficou claro aqui que Paulo, então no capítulo 8, ele procura mostrar que os ídolos não existem. No capítulo 8, ele procurou mostrar que havia aqueles que procuravam se definir como entendidos, como pessoas sábias, e diziam, eu como, para mim não tem problema nenhum. E levava os mais fracos a pecar. Mas agora ele demonstra a realidade dessa condição. Então vamos supor que a pergunta Paulo fosse: Paulo, eu posso comer das carnes sacrificadas aos ídolos lá com eles? E Paulo diz, não, nessas condições, não. Você não pode participar de uma mesa sagrada, santa, e depois de uma outra de demônios. Ok? O que nós temos, irmãos, é entender também é que hoje, aqui no Brasil, a gente não vive uma condição de Corinto. Não temos essa condição de Corinto. As nossas carnes não são sacrificadas a nenhum ídolo. O que temos hoje é, vamos supor, o Espiritismo, eles fazem aqueles despachos nas encruzilhadas, e lá eles colocam ali algumas coisas, não é assim?
Só que ali, aqueles despachos que eles fazem lá, aquelas oferendas, não é feita para que as pessoas comam. Aquilo lá foi feito para o Deus deles, lá, o Espírito que eles entendem ser de importância. O Ogum e outros, né? Então é uma oferenda que eles estão agradecendo a ele, colocando aquilo ali em oferenda àquele espírito, que nós sabemos que é o quê? Os demônios, né? No mundo espiritual, só existe duas forças: Deus e, no sentido espiritual, o diabo e os demônios. Não existe uma terceira força espiritual nesse sentido. Ou as coisas são de Deus, ou elas são demoníacas do diabo. Toda manifestação espiritual só tem duas fontes geradoras: a perfeita de Deus e a maligna dos demônios. Ok? Não existe uma outra força, não existe nada que não seja essas duas ações espirituais: Deus e os demônios. Deus e os demônios. Agora, o ídolo não existe. Se alguém comesse aquela carne, o ídolo poderia fazer alguma coisa contra ele? Não pode, porque ele não existe. O diabo, os demônios, pode fazer alguma coisa contra alguém que come carne ou coisas oferecidas a um ídolo? Na permissão de Deus, sim. Se Deus não permitir, ele não pode fazer. Ok? Deus é a força superior. Deus é maior. O diabo e os demônios só pode agir, só pode fazer alguma coisa se Deus permitir. Senão eles não podem agir. Por exemplo, se o irmão chegar numa encruzilhada e lá tiver uma notona de R$100 lá pro ídolo, lá pro espírito deles lá. Pegamos ou deixamos ela? E aí? Nós temos que ser cientes de que nós, cristãos, temos a proteção de Deus. Mas eu não posso julgar, eu não posso usar essa proteção e fazer como às vezes alguns fazem, assim. Eu não tenho medo de nada, eu faço tudo. Para mim, o diabo, eu não tenho problema nenhum com ele. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu estou acima de tudo. O cristão, ele tem a proteção de Deus. Estando debaixo da proteção de Deus, o diabo não pode nos tocar. O inimigo não nos toca. Mas eu não posso tentar a Deus a usar-se dessa minha liberdade e dizer: olha, quer ver, eu posso fazer isso, olha diabo, eu faço isso, eu faço aquilo, demônio. Eu não posso, eu não entendo desta maneira que eu posso ser uma pessoa que usa essas expressões para desafiar esse outro lado, porque Deus é maior. Mas Ele é maior e eu estou seguro desde que Ele está me protegendo. Agora, se eu abusar e tentar a Deus nessa parte, Ele pode dizer: bom, agora é com você. E aí o inimigo pode fazer alguma coisa. O que Jesus, quando o diabo levou ele a tentar e disse: pula daqui para baixo, porque está escrito que ele dará ordem aos seus anjos que o guarde. O que Jesus disse?
Mas está escrito: não tentarás o Senhor, seu Deus. Não é porque está escrito que se acontecer qualquer coisa, vamos supor, se eu cair daqui, ele dá ordem, os anjos me seguram. Mas se eu quiser pular só para mostrar, é diferente? Sim ou não? Aí eu estou tentando a Deus. Eu estou falando para o diabo: eu vou pular daqui, eu vou mostrar para você que eu... Mas Jesus disse: não vou atender a sua condição de impor que eu possa pular. Está escrito que Ele me guarda? Está. Mas não vou tentar a Deus e pular só para que Ele me faça isso. Então, eu tenho que seguir o que a Bíblia me procura mostrar. O outro lado, eu estou seguro em Deus. Vamos para o final, lendo agora, versículo 24 a 33. E busque o proveitoso, antes cada um o que é de outro. Comei de tudo quanto se vende no açougue, sem perguntar nada, por causa da consciência. Porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. E se algum dos infiéis os convidar e quiseres ir, comei de tudo o que se quiser diante de vós, sem nada perguntar, por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi sacrificado aos ídolos, não comais, por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, porque a terra é do Senhor e toda a sua plenitude. Digo, porém, a consciência não a tua, mas a do outro, pois, porque há de a minha liberdade ser julgada pela consciência de outro? E, se eu com graça participo, porque sou blasfemo naquilo porque dou graças. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Portai-vos de modo que não deis escândalos nem aos judeus, nem aos gregos, nem à igreja de Deus. Como também eu em tudo agrado a todos, não buscando meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. Ok. Então, agora Paulo ele procura mostrar aos irmãos coríntios o que fazer. Tudo era sacrificado aos ídolos. Aí como é que eu faço? O Paulo chega e fala: olha, vai lá no açougue, vai lá onde vende a carne. Aquelas carnes eram sacrificadas aos ídolos. Todas eram. Mas Paulo está usando dessa expressão: vai lá, olha lá, quero essa carne aqui. Quanto? Tá, paga, leva e come. Não pergunte se ela foi, porque se você perguntar, ele vai dizer: foi. E aí você vai ficar com aquela condição: bom, agora ele me avisou que é sacrificado, o que eu faço? Então, não se preocupe. Aí é aquilo que eu comentei com vocês. A proteção de Deus, em qual o diabo, os demônios, não possa agir contra ninguém, está na proteção de Deus. Então ele diz: vai lá e compra a carne. Vai lá, faz, come e pronto. Mas se alguém me chamar para comer na casa dele uma churrascada, né? Vai e coma. Quando ele te servir a carne, não pergunta se ela foi sacrificada ao ídolo. Provavelmente foi. Come e tranquilo. Mas se ele disser foi por causa do mais fraco, não coma. E aí, nesse sentido, é que nós comentamos: o Senhor, o ídolo não pode fazer nada, porque ele não existe. O diabo e os seus demônios existem, estão por detrás. Mas eu tenho uma liberdade em Cristo Jesus, nós estamos seguros. Eu não devo me preocupar com o que está por aí. Eu tenho que me preocupar é quando eu tenho ciência
Então, vamos supor que o irmão é convidado para ir numa igreja. Hoje nós não tem aqueles templos, mas você tem alguns templos, igrejas, que faz algumas festas. E que depois se come lá aí depende de cada um de vocês. Aí já é um problema que ali é sacrificado ou voltado aquele santo, aquela imagem, ou aquela pessoa. Mas se não envolver comida, não envolver nenhuma coisa consagrada àquela idolatria, não tem problema nenhum. Você vai lá no templo, assiste lá o trabalho deles, tudo bem. Mas se tiver alguma coisa que depois vai ter uma comida, uns comes e bebes, envolvendo aquele ídolo, é diferente. Diga, irmão. Eu ia perguntar essa posição a respeito de festa junina. Que antigamente tinha aquela posição da igreja que você não podia participar da festa junina, comer as coisas que estavam lá, que era sacrificado. Né? E hoje em dia muitos crentes participam, os filhos dançam no quadrilha, os filhos dos crentes, né? Não sei se é dessa época. Eu fui dessa época. Então, Fui. o seu irmão tem alguma posição a esse respeito? Ou posso pegar esse texto como... Então, precisamos estar atentos, porque eu cheguei a ir em algumas festas que era feita vamos supor, ao Antônio, ou ao João, né? Falar de Santo Antônio, São João, São Pedro. Então, as pessoas iam, e para que a igreja tivesse fundos financeiros, os devotos daquele santo, eles assavam um frango, um pedaço de carne, um pedaço de qualquer alimento lá, qualquer carne, e preparava tudo, e ele oferecia àquele santo. E lá naquela festa, eles faziam como um leilão daquele alimento, e as pessoas pagavam ali para comer aquilo que foi ofertado àquele ídolo. Aí você está numa festa que envolve a idolatria. Se eu for numa igreja, vamos supor, me chamam para ir numa igreja católica. Tem alguma coisa eu entrar lá dentro? Não tem nada. O que eu não posso é participar das coisas com os ídolos. Ok? E lá, não tem problema nenhum, não estou envolvendo com o ídolo. Estou indo lá porque tem algo que alguém me convidou para um casamento, que um deles faz lá, um batizado lá dos parentes, né? Te convida, você vai para atender aquele convite, mas não participar daquilo que envolve aquela idolatria. Deu para entender essa parte? Dúvidas? Então, é nesse sentido que nós temos. Existe também outras festividades aí, que isso é voltado para o espiritismo, que é o chamado Cosme e Damião, né? Que eles distribuem pipocas, balas, né? Que é voltado àquele ídolo. O ídolo tem alguma coisa? Não. O demônio pode fazer alguma coisa? Permitindo Deus, pode. Não permitindo, ele não faz. Ok? Cultural. Sim, é uma chamada festa mais voltada para uma cultura do povo, mas não diretamente com o ídolo. É o que a irmã está querendo colocar. Ganha nota também, né? Hoje em dia. Sim. É importante o crente participar consciente de que ele não vai se envolver com algo oferecido aos ídolos, né?
uma oferenda aos ídolos. Eu estou dizendo para vocês que nós não devemos tentar a Deus nessa parte, e quando eu não me envolvo, eu estou seguro, nós estamos seguros. Por exemplo, vou citar um caso que vocês conhecem. Lembra do Daniel? Vocês lembram, né? Daniel, lá no tempo dos Medo-Persa, logo que terminou o Império Babilônico, o imperador Medo-Persa, ele quis colocar, tinha 3 grandes líderes. Você tinha o rei, abaixo do rei, 3 pessoas. Uma era o Daniel, e mais 2. Mas o rei quis colocar ele, Daniel e os outros 2. E isso não agradou a eles. Como é que pode? Esse homem aí, ele nem é aqui dos persas, ele não é medo nem persa, e o rei quer colocar ele acima de nós. E eles pensaram uma forma de evitar que Daniel ocupasse essa posição. Eles começaram a tentar levar Daniel a falhar, para eles mostrar para o rei, dizendo, olha, está vendo, rei, o homem não é bom, não. Olha, ele cometeu esse erro. E eles começaram a tentar. Deus sabia a intenção deles? Sabia. Daniel sabia? Daniel não sabia. Eles estavam tramando aquela possível queda do Daniel sem que ele soubesse, tentando levar ele a falhar, mas ele mantinha-se firme. Mas aí vocês sabem que provavelmente um deles chega e fala, olha, eu tenho um pensamento, eu tenho uma proposta. Nós já tentamos levar ele a falhar dentro do que foi possível e não teve jeito. Vamos fazer o seguinte, eu tenho um pensamento. Nós só podemos fazer ele falhar na própria religião dele, que ele é muito fiel. Eu tenho um plano que é o seguinte, nós temos que fazer um plano em que o rei fica do nosso lado, em que o rei aprove, porque o rei gosta dele. Então nós vamos fazer um plano que durante um mês aí, ninguém pode orar, ninguém pode adorar nenhum Deus, nada a não ser o rei. Aí nós vamos insinuar que nós estamos agradando o rei, e ele vai assinar isso, e quem não for fiel durante esse tempo, pena de morte. Perceba que o diabo, ele tramou alguma coisa contra o Daniel, mas ele foi direto no Daniel? Não, primeiro ele vai fazer um plano que agradaria o rei, que olhando assim parece que eles queriam agradar o rei, mas na realidade eles queriam pegar o Daniel. É isso que eu tenho comentado com vocês. Às vezes o diabo, ele faz uma coisa tentando ir para um lado, mas ele quer pegar a igreja do outro lado. Ele lança um projeto aqui, mas ele quer chegar na igreja ali. Eles foram ao rei, rei, nós temos um plano de fazer tudo isso. O rei não sabia, só ele sabia, e Deus, que eles queriam pegar Daniel. O rei foi enganado, chegou lá, opa, esses homens aqui é bom, né? Assinou. Mas eles já sabiam que eles queriam pegar quem? Daniel. E eles foram de campana lá onde Daniel morava, lá onde ele orava. Porque eles sabiam que Daniel não ia respeitar essa ordem de não poder orar e nem adorar ninguém a não ser o rei. Então eles foram e Daniel exatamente foi orar, ele já chega e fala, rei, o homem aqui, está pego. Nessa altura o rei entendeu o que eles queriam. Aí que ele foi entender que eles não queriam agradar a ele, mas eles queriam pegar o Daniel. E Deus sabia. Deus não fez nada porque queria que o final fosse como aconteceu. Que ele fosse levado preso, jogado na cova dos leões, que era uma prisão
onde você tinha a pena de morte, a morte era ser jogado lá e os leões traçavam ele, comia tudo. Deus não permitiu que os leões o comessem, para que depois eles fossem jogados lá. Então, nós vemos aqui que Daniel estava ciente, ele só ficou sabendo daquele plano quando foi assinado o rei que ninguém poderia adorar, nem cultuar, nem orar a ninguém. Mas ele não sabia do plano daqueles seus amigos de reino. Então, Deus sabia do plano deles. Então, os demônios, o próprio diabo, pode maquinar, pode intentar qualquer coisa contra qualquer crente. E o crente pode não saber, mas nós estamos livres, nós podemos viver em liberdade, porque temos esta segurança do Senhor. Agora, eu não posso tentar a Deus. Ok, esse capítulo 8, Paulo ensinou aos Coríntios sobre as carnes sacrificadas aos ídolos. Capítulo 9. Página 52. É bíblico o sustento do obreiro, capítulo 9. Esse capítulo, eu vou ler do versículo 1 ao 4, dizendo assim: não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi eu a Jesus Cristo, nosso Senhor? Não sois vós a minha obra no Senhor? Se eu não sou apóstolo para os outros, ao menos para vós, porque vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Paulo era o fundador dessa obra, Paulo era o que começou o trabalho ali. Esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos o direito de comer e de beber? Então, Paulo está mostrando nesse versículo 3, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Paulo estava sendo condenado porque ele defendia que o obreiro tinha o direito de ter o seu salário, o seu alimento vindo da obra do Senhor. E os coríntios não entendiam e condenavam Paulo nesse pensamento e nessa sua forma de agir. E Paulo vai, então, aqui do capítulo 9 até o 14, ele vai fazer essa defesa de que o obreiro era digno de ser alimentado pela igreja. Pela igreja. Hoje, a gente sempre mostra lá e colocamos o que é hoje, né? Hoje, por exemplo, a maioria das igrejas, ela não tem, assim, pastores, a não ser aquelas que têm missionário, mas os pastores normalmente trabalham, né? Tem lá uma certa forma de ajuda, a igreja dá lá alguma coisa de ajuda, mas ele não tem um salário que ele sobreviva só da igreja. Só da igreja. Eu não sei se aqui tem algum irmão que a sua igreja, ou que tenha um pastor ou mais que é assalariado da igreja. Tem? Acho que não, né? Tem? Então, o irmão já tem. Alguns não têm, né? Eu digo porque eu sou aqui da Assembleia de Deus, aqui da sede. Só que aqui, hoje, não tem, assim, praticamente ela ajuda, mas pastores que sobrevivem só de trabalho, se tiver é muito pouco. No passado teve mais. Nós tivemos aqui um presidente, eu não sei se algum se lembra, do pastor Luiz de Almeida. Ele morreu em 92, ele foi pastor aqui até esse ano. Ele veio para cá em 81, por aí. Eu ainda não era crente nessa época, mas eu aceitei Jesus
Em 82, ele já era o pastor aqui, presidente. E nessa época, 81, 82, 83, 84, nessa época, eu era novo convertido. Mas os pastores que trabalhavam nas igrejas, normalmente era subsidiado pela igreja. E uma das maneiras de que ele usava, quando ele ia chamar um irmão para dirigir uma igreja, e às vezes o irmão trabalhava numa Volkswagen, numa Ford, ou tinha um trabalho na área governamental, tinha um bom salário, e ele usava essa expressão. O que você vai provar que você tem a chamada é você ir lá, pedir a conta e vir e depender da igreja. Essa era a maneira dele dizer. Você vai sair com um salário maior para ganhar um menor, mas que vai trabalhar para o Senhor. Hoje mudou bastante. Não quero dizer que hoje está errado e lá estava certo, lá estava... Mudou bastante, mas lá era assim. O pastor tinha que estar 100% disponível para a igreja. Ele não poderia falar, bom, amanhã cedo eu vou trabalhar, eu entro às 8 horas ou 6 horas, o cristão, o crente está lá, tem um problema, precisa alguém ir orar, 6 horas, e o pastor entra às 6 também no trabalho. Ele tem que mandar alguém. Se o pastor é 100% da igreja, ele tem 100% disponível. Qualquer hora que for necessário, ele tem que estar lá, estar disponível para o trabalho. Esse era um pensamento anterior. Hoje, tem outros pensamentos, ok? Paulo pensava desta forma. Ele dizia que o obreiro era digno do seu salário, do seu ganho. Principalmente ele que era um apóstolo, um missionário. Agora, o apóstolo Paulo, ele trabalhou para se sustentar. Na página 83, está escrito assim: Paulo conhecia seus direitos, mas momentaneamente não podia exigi-lo. Lá aos Tessalonicenses, no capítulo 2 e 6, diz: foi ele mesmo quem afirmou, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser pesado a vós. Eu poderia ser pesado no sentido, eu poderia depender de vocês, mas eu não fiz isso. Como Tessalônica era uma igreja de novos convertidos, Paulo usufruiu de ajuda lá dos irmãos de Filipos. Lembra quando vocês viram Filipenses? Que os filipenses mandou ajuda quando Paulo estava em Tessalônica. Então, ele não cobrou a igreja de Tessalônica para dizer, não, eu estou aqui, eu dependo de vocês, vocês têm que me sustentar aqui. Ele foi sustentado pela igreja de Filipos. E ele não fez isso porque não quis fazer deles uma forma de eles até se ter uma... escandalizar-se, mas agora nós temos que sustentar esse missionário aqui. Ele diz, no entanto, tínhamos direito de exigir de vocês coisas por sermos apóstolos de Cristo. Eu tinha direito. Eu não fiz para não usufruir de uma igreja nova convertida. Porque se tivéssemos autoridade, mas para vós darmos nós exemplos, para nos imitarmos. Fiz isso para exemplo, não que não tivesse esse direito, né? Página 84. Como regra, Paulo ensinou sobre o sustento do obreiro. E aqui em 2 Coríntios ele diz, outras igrejas me despojei eu para vos servir, recebendo salários, e quando estava presente convosco tinha necessidade, e a ninguém fui pesado, porque os irmãos que me vieram da Macedônia supriram as minhas necessidades. Paulo não era Paulo, quando ele estava em Jerusalém, antes de ser um cristão, ele era uma pessoa rica.
seus familiares, seus pais, provavelmente, e o rico. Mas quando ele sai para a obra missionária, ele não levou nada do que se tem biblicamente que ele levou para gastar na obra missionária. Então ele dependia de ajuda. Ele vai usar aqui, no final dessa página 84, não temos o direito de comer e de beber? Se eu estou sendo 100% do meu tempo envolvendo com a obra, como que fica a minha... Como que eu vou me manter? Eu tenho que comer, eu tenho que beber, eu tenho que calçar, eu tenho que se vestir, eu tenho que ter a minha vida nesse sentido. Quem que vai pagar? E aí ele vai citar que o obreiro era digno do seu salário. E aí ele usa uma passagem do Antigo Testamento, que ele coloca aqui, porque está escrito na lei de Moisés, né? Não atarás a boca do boi que trilha grãos. Está escrito, Moisés escreveu isso. Isso está lá em Deuteronômio 25 e 4. Deuteronômio 25 e 4. E o irmão colocou aqui, mas para quem tem dúvida, vamos supor, eu vou comentar com vocês o que aconteceu comigo quando eu morei no interior e a gente tinha esse hábito e trabalhava com animais. Meu pai tinha um sítio. E no sítio você planta arroz, você planta vários alimentos. E você trabalha com o animal ali, arando a terra, e o animal gosta de comer o arroz. Principalmente quando o arroz está grandinho assim, ele vai comendo. Ele vai comendo. Então, para que o animal não comesse ali o arroz naquela hora, você só dava a comida para o animal quando você ia também almoçar ou tomar o seu café, aí você colocava a água e o milho para o animal. Mas aquele milho, aquela lavoura que você estava trabalhando ali, você colocava na boca dele um tipo de um cestinho pequeno e amarrava aqui em cima, aí ele não conseguia comer. Ele não conseguia comer. Mas na lei de Moisés, quando eles iam bater o trigo, era proibido colocar qualquer coisa que impedisse o animal de comer o que ele estava trabalhando. E é nisso que Paulo coloca que está escrito, não atarás a boca do boi que trilha. Então ele estava ali batendo o trigo, fazendo com que o trigo se debulhasse, andando ali em cima do trigo, passando ali, fazendo o debulho do trigo, mas o boi tinha o direito de comer do trigo também. Então ele estava dizendo, vocês têm o direito, aqui eu entendo, e é isso que ele coloca, vocês têm que ser responsáveis pelo salário daquele que está trabalhando entre vocês. Então Paulo faz essa defesa no capítulo 9. Capítulo 10, aliás, antes de chegar no capítulo 10, na página 86, 87, Paulo e a igreja de Filipos, que é a igreja que mais ajudou ele. Por isso que quando ele foi para Corintos, ele trabalhou fazendo tendas, para não usar o dinheiro dos irmãos. Ele chega lá, começa a evangelizar, e para sustentar a si, ele começa a fazer tenda. E na página 88, 89, o sustento do obreiro no Antigo Testamento, que é de conhecimento de vocês, está lá em 9, 15 e 16, e 9, 19 a 27, que ele vai falar aqui o sustento dos sacerdócios e dos levitas. Todos os sacerdotes eram levitas, mas existiam os levitas que não eram sacerdotes também.
E, nesse sentido, quando a terra foi dividida, os levitas não tiveram herança. Eles teriam que sobreviver dos dízimos. Dos dízimos. Página 91, perigo de sermos reprovados, aconteceu com Israel. Aconteceu com Israel. Porque tudo que foi dantes escrito para o nosso ensino foi escrito. Romanos 15, 4, está na página 91, né? Então, tudo que foi escrito lá do Antigo Testamento, o Paulo está dizendo, para o nosso ensino foi escrito. Temos aqui, 1 Coríntios 4 a 7, sempre dou graças a Deus por vós, pela graça de Deus que me foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra, em todo conhecimento, de maneira que nenhum dom vos falta. A igreja de Corinto começou muito bem. Nenhum dom faltava na igreja. Uma igreja abençoada. Uma igreja que começa muito bem. Esse é o que Paulo mostra aqui, né? Na página 92, nós vamos ver o que aconteceu com Israel. Israel também começou muito bem. Israel também começou muito bem. Aqui nós temos essa parte de batismo, em qual está escrito assim: e o Senhor ia diante deles e de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhasse de dia e de noite. E aí nós temos o que o Paulo fala do batismo na nuvem. Na nuvem. Batismo de Israel em Moisés, na nuvem e no mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, né? O que Paulo escreve aqui em 1 Coríntios, aqui no versículo 4. Batismo na nuvem simboliza a presença de Deus guiando o povo, protegendo o povo, como nós vimos, como lemos. O povo andava de dia e às vezes à noite, mas uma nuvem o cobria. Então, na nuvem simboliza a presença de Deus guiando o povo de Israel. Sob a proteção da nuvem, ao passar pelo mar, Israel se identifica com o povo de Deus com Moisés. Então, Israel foi batizado em Moisés. Ser batizado em Moisés significa para se unir a um outro líder, agora Moisés. Então, ele sai do Egito. Tinha lá um faraó, tinha lá um governo, agora eles vão se unir a um outro líder, Moisés. Ser batizado, então, em Moisés. Isto é para ficar sob a liderança e a sua obediência à lei de Deus. A passagem de Israel pelo mar foi um batismo típico, apontava para o batismo em um espírito. 1 Coríntios 12, 13, e para o batismo nas águas ordenados pelo próprio Jesus, Mateus 28, 19. Esse batismo que ele fala aqui, batismo em um espírito, nós temos que entender da seguinte forma: esse batismo nas águas é o que o irmão escreveu aqui na página 92. Batismo num Espírito é o batismo feito pelo Espírito Santo, em qual
Quando o homem, quando a mulher aceita Jesus e crê, a salvação é instantânea. E quem introduz ele no corpo da igreja, sendo agora um membro do corpo da igreja, é o Espírito Santo. Ok? Então, esse batismo em um Espírito é o Espírito Santo que faz. Ninguém vê, nem o pastor vê, ninguém vê. É o Espírito Santo que introduz ele, e agora ele é um dos salvos e faz parte do corpo de Cristo. Não é o pastor que faz, ninguém faz, é o Espírito Santo que introduz ele no corpo de Cristo. O batismo nas águas é aquele que é feito pelo homem, pelo pastor, pelo responsável, pelo líder, que vai batizar nas águas, na simbologia da morte de Cristo. Ok? Então, é esses batismos que ele faz citações aqui. Do Sinai, 3 meses do Egito ao Sinai, de bênçãos e comemoração. Israel também começou bem. Aquela geração foi muito bem. Mas, do Sinai para frente, é que praticamente começou tudo a dar errado. Porque ali, exatamente no Sinai, já começou a ser feito aquele bezerro de ouro. E ali Israel começou a ter problemas. Porque no Sinai, Deus fez um pacto com Israel, lá no capítulo 19. E nesse capítulo 19, Deus exigiu de Israel, olha, Deus não impôs Israel que o Israel agora teria que ser o seu povo. Ele poderia impor, não poderia? Ele tirou eles lá do Egito, do jeito que vocês conhecem, trouxe pelo deserto e colocou ali. Deus poderia mandar o Moisés dizer, olha, vocês agora é o meu povo. Mas Deus não fez isso. Deus respeitou o seu livre-arbítrio e disse, Moisés, vai lá e fala com o povo e diz o seguinte, se eles aceitarem ser o meu povo, eu exijo deles 3 coisas. Se eles aceitarem essas 3 coisas, eles então vão ser o meu povo. Eles poderiam dizer, não queremos. Tanto que ele diz, toda a terra é minha, não tem problema. Mas Deus mandou Moisés falar com o povo e colocar 3 exigências. Se vocês aceitarem essas 3 exigências que eu falo, vocês vão ser o meu povo. E o povo aceitou. Era ser um povo especial, povo santo, povo sacerdotal. O povo diz, Moisés, pode ir lá e dizer que nós aceitamos. Então, quando o povo aceitou, Deus mandou Moisés sacrificar um animal e com o sangue, aquele sangue dessa antiga aliança, ele fez um pacto com o povo. Ele espargiu o sangue sobre o povo. Está feito o pacto. O povo quis, o povo aceitou ser o meu povo. Agora eu sou o Deus deles. Não por uma imposição, mas eles aceitou a minha proposta. Então, dali para frente, eles eram o povo de Deus. E dali para frente, eles começaram a falhar. Vamos ver o que o Paulo escreve. Capítulo 10, 5 a 13, quem pode ler? Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Essas coisas foram feitas em figura, para que não conhecessem as coisas más, como eles pensaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito. O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram no dia 23.000. E não tendemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram
Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Ok. Aqui Paulo, ele chama a atenção da igreja de Corinto para, não que ele está falando da igreja do Senhor, no sentido da igreja de todos os salvos. Essa vai ser arrebatada. A igreja dos salvos vão ser arrebatada. A igreja não vai se perder. Jesus virá buscar a sua igreja. Mas ele está dizendo aos crentes em Corintos, ali, aquela igreja local, para dizer, olha, Israel é um espelho. Lembram? Israel tentou a Deus, tentar no sentido de abusar daquilo que eles deveriam fazer e não faziam, de que não deveriam fazer e faziam, e do que tinha que fazer não fazia. E ele diz, olha, Israel começou bem, vocês começaram bem. Estou colocando nas minhas palavras. Israel, a maioria não se agradou Deus deles. Por quê? Saíram daquilo que Deus queria deles. E por isso ele cita assim, mas Deus não se agradou da maior parte deles e foram prostrados no deserto. Qual que é essa maior parte? Dos que saíram do Egito, de 20 anos para cima. Só 2 entraram na terra, não é isso que vocês sabem? Então, a maior parte é quase 100%. Quase, só não é 100% porque 2 entrou. Desses que Deus não se agradou. Foram prostrados no deserto, quer dizer, ficaram lá e não alcançaram a bênção prometida, que era a terra. A terra que entraram depois de 40 anos... A grande maioria, quase que 100%, exceto esses 2, não entraram. E Paulo está mostrando, olha, isso é como uma figura, no versículo 6, né? Estas coisas nos foram feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más e com elas que eles cobiçaram. É uma figura que aconteceu com Israel e com vocês, e isso vale todos os tempos, não é só no tempo do Paulo, não é só no tempo que Paulo escreveu essa epístola, mas podemos avaliar que essa figura, ela vale para os dias de hoje até a vinda de Jesus. Sim ou não? Até a vinda de Jesus. Então, hoje, nós temos que tomar essa epístola de Paulo e colocarmos também para nós. Como nós estamos nos portando hoje? Deus é bom, Ele vai levar a sua igreja. Mas aqueles que Deus não se agradou, ficou. Não alcançou a terra. Não entraram na terra. Da igreja hoje, aqueles que não se agradaram o Senhor, na vinda Ele não subirá. Ok? Sim ou não? Na vinda, corre esse risco. Então, a coisa é bastante séria, né? A coisa é bastante séria. Então, ele faz essa citação. E ele cita, aquele, pois, que cuida estar em pé, olha para que não... eu estou de pé. Eu estou de pé o quê? Eu estou firme na igreja. Eu estou servindo o Senhor na igreja. Mas tem que tomarmos cuidado. E outra coisa que ele cita aqui é, não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape. Ou, Deus sabe até aonde eu suporto essa tentação.
e além dessa ele não permite que ela chegue. Ninguém pode dizer, não, a minha luta é muito dura, eu não estou aguentando, mas Deus sabe que é possível. Aquilo que eu não aguento, Ele não permite que ela chegue para mim, e não chegue para os irmãos também. Ele permite aquilo que é possível ser vencido. Então Israel caiu, mas eles tinham condições de servir a Deus, de agradar a Deus, de passar por aquela luta e entrar na terra. Eles tinham essa condição. Se não entraram, não foi pela bondade de Deus, foi pela sua dura serviço e não querer fazer a vontade de Deus. Não dependeu de Deus, dependeu deles. Então, aqui, capítulo 11, irmãos, página 96, limitados os costumes. Limitados os costumes. Esse capítulo 11, ele tem 2 assuntos. Até o 16, Paulo fala sobre uma forma de que as irmãs usavam o véu lá em Corinto. E do 16 ao final do capítulo, ele vai falar da ceia do Senhor. Então, são 2 assuntos no capítulo 11. Primeiro, sobre o que nós temos aqui, limitando os costumes. O irmão colocou no livro aqui o que é doutrina e o que é costumes. Doutrina é a sua universalidade, ou a doutrina ela tem a universalidade de que ela vale em toda a terra. Não existe uma doutrina num país e no outro é diferente. Não, a doutrina bíblica é uma só. O que tem que seguir essa doutrina é a igreja onde estiver na terra. Não importa o país, não importa a cidade que ela estiver, a doutrina é a mesma. Vamos falar em termos de doutrina. Por exemplo, vamos falar de doutrina da salvação. É uma doutrina, sim ou não? É uma doutrina bíblica. Como o homem e a mulher, como o ser humano pode ser salvo. Ela vale no Brasil, em qualquer área do mundo, a salvação é uma só. Não tem lá em tal lugar, a salvação é dessa forma, lá não. Salvação é uma só, biblicamente, a doutrina é a mesma. Isso fala do pecado, fala da igreja, fala do Espírito Santo, fala de Jesus, fala de tudo. Todas as doutrinas bíblicas, ela é uma só, ela é universal. Imutabilidade, que ela não muda. Então, a doutrina não muda. Ela não envelhece. Ela não tem um vencimento. Ela não muda. O que era essa doutrina lá no início da igreja, ela será até a vinda de Jesus. Ela é imutável, ela não muda. Não se cansa, as pessoas vão se modificando, vão criando, vão se desenvolvendo na área secular, mas a doutrina é a mesma, ela não muda. Então ela é para toda a terra e ela é imutável. Ela não muda. Ela começou e ela vai até o final, até a vinda de Jesus, sendo a mesma coisa. 3 formas de doutrinas que o irmão coloca aqui, que nós sabemos. Primeiro, existe a doutrina de Deus, que está na sua palavra. É a doutrina de Deus. Existe a doutrina do homem, que ele impõe. E existe a doutrina dos demônios. Então, são 3 formas de doutrinas, né? Página 97.
Quanto ao tempo, a doutrina é imutável, o costume é temporário. Então, a doutrina é imutável, ela não muda, e os costumes são temporários, eles mudam. Costumes, irmãos, pode ser também citado como cultura. Vocês já ouviram muito a cultura de um povo, a cultura de uma nação, de uma cidade, a cultura de um lugar. Lá eles têm a cultura de fazer esse tipo de dança ou esse tipo de comida. É uma cultura. Mas ela, com o tempo, ela pode terminar e mudar. Ela acaba. Ela muda. Por quê? Ela é temporária. Ela é temporária. A doutrina não. Costumes. É o que temos citado, e eles são chamados também de culturas. Uma cultura de um povo. É um costume que eles têm, né? E os costumes na igreja. Costumes na igreja. Os bons costumes devem ser sempre mantidos. Ele é bom, ele é saudável. Os maus costumes devem ser deixados. Deixados. Ele não é saudável, ele pode trazer consequências. Então, vamos dar um exemplo de maus costumes. Quando um missionário vai para uma cidade, para um país, e ele chega lá e lá tem a cultura, o costume daquele povo. Ele vai evangelizar, começa a igreja lá. Aqueles bons costumes que não envolvem na doutrina, no sentido da santificação, de servir a Deus, do que está escrito na palavra de Deus, ele não se contradiz, é um bom costume, não tem problema. Vamos supor, a vestimenta. Lá as pessoas têm uma forma de se vestir diferente da nossa. Por que eu tenho que mudar aquele costume? Não preciso. A não ser que ele é um costume, se ele for escandaloso, aí sim. Lá aquelas pessoas têm uma cultura, um costume de que o homem tem 2 mulheres, aí tem que mudar, porque fere a palavra de Deus. É um costume, é uma cultura que não se coaduna com a palavra de Deus. Então, aí, você está na igreja, você tem que ser ensinado, você tem que ser doutrinado que aquele costume não é bom. O bom mantém, o mal tem que ser tirado. Então, quando se fala em costumes na igreja, costumes não salva. Pode ser bom, mas ele não salva. O que salva é a doutrina. Ok? Um bom costume que deve ser mantido é bom, mas ele não salva. Ele é bom, mas ele nunca vai ser suficiente para salvar. O que salva é a doutrina da salvação, a palavra de Deus. A salvação é conforme nós conhecemos na Bíblia. Esta é a forma de salvação. Um costume mau pode levar ao pecado e a pessoa perder a salvação. Aí sim. Mas um bom costume não leva ninguém a ser salvo. Então, se alguém ensinar e dizer que devemos manter um bom costume, é bom. Mas não é por isso que vamos ser salvos. Nós vamos ser salvos porque nós servimos a palavra de Deus. Andamos conforme a palavra de Deus. Ok? Senão, assim, as pessoas que estão lá no mundo, que usa andar em bons costumes, teria algum benefício, né? Mas nesse sentido, não. Página 98, o costume do véu. Vou ler com vocês, aqui no capítulo 11, alguns versículos, que é essa parte, como as mulheres devem apresentar-se na igreja.
Louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, retendes os preceitos como vos entreguei. Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça do varão e o varão a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. Todo homem que ora e profetiza tendo a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça. Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como estivesse raspada. Portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquie-se também. Mas se para a mulher é coisa indecente tosquiar e raspar, que ponha o véu. O varão não deve se cobrir a cabeça, porque é a imagem e a glória de Deus, e a mulher é a glória do varão. Vou ler o final até o versículo 16, que diz: porque como a mulher provém do varão, assim também o varão provém da mulher, mas tudo provém de Deus. Julgai entre vós se é decente que a mulher ore a Deus descoberta. Ou não vos ensina mesma natureza que é desonra para o varão ter o cabelo crescido? Mas ter a mulher cabelo crescido é desonroso, porque o cabelo lhe foi dado no lugar de véu. Mas se alguém quiser ser contencioso, não nos temos tal costume nem as igrejas de Deus. O Paulo, ele está escrevendo para a igreja de Corinto. Corinto era uma cidade bastante envolvida com a prostituição, como nós falamos inicialmente. E lá, o uso do véu era uma forma de que a mulher, usando o véu, ela estava passando a quem os visse que ela tinha um marido, que ela tinha autorização de sair na rua, mas ela estava com aquele véu, ela tinha um marido, ela não era daquelas envolvidas na prostituição. Ela tinha, ou se ela era solteira, ela tinha o seu pai, ou se era o seu irmão, o seu tutor, ela estava na obediência de um marido, ou do pai, ou de um irmão, e que ela, então, deveria ser respeitada. E quando a mulher não usava o véu, ela estava demonstrando o que ela praticava. E foi nesse sentido, então, que Paulo escreve essa epístola, para que lá fosse, na igreja, adotado esse costume de uma forma que não era prejudicial, mas que mantinha-se essa forma de se identificar-se com a forma que a cidade convivia. Naquele tempo que Paulo escreveu essa epístola, né? Na página 99 temos assim: o apóstolo Paulo não tinha a questão do véu como doutrina, mas como um bom costume local. Então, ele não disse que não deveria manter-se aquele costume, mas ele era um bom costume, que a mulher se identificava sendo como uma pessoa que, com aquele véu, ela estava demonstrando que ela era uma pessoa séria, uma pessoa que tinha um esposo, ou tinha um pai, ou que tinha alguém que ela estava sendo fiel a essas autoridades nesse sentido. Ok? Isso, no passado, e até hoje, tem uma igreja que a mulher só pode orar, ou só pode, na igreja, tem que pôr o véu, não é assim? Ele pega esse lado aqui. Agora, um costume, vamos pensar assim: se aquelas irmãs que vai lá com o véu e usa o véu, não podemos dizer que ela está pecando, né, por usar aquele véu. O problema é que aquelas pessoas usam dizer que quem não usa o véu é que está em pecado, né?
Porque entende eles que sem o véu você estaria pecando. Então, eles não estão pecando e os demais estão pecando. E era um costume local. Tanto que aqui, na página 98, o irmão coloca aqui os costumes hoje dos árabes, né? Lá das mulheres hoje, como elas usam. Página 5, ou lição 5, perdão, página 100, Santa Ceia. Santa Ceia. Uns usam o termo Santa Ceia, outros falam Ceia do Senhor, né? É o que participamos nós aqui, assembleando, uma vez por mês. Santa Ceia ou a ceia. A Santa Ceia, foi introduzida pelo próprio Jesus. Pelo próprio Jesus. E lá no passado, havia a Páscoa, como vocês têm aqui a partir da página 100, 101. A Páscoa começou a ser usada, ou começou a ser celebrada pelo povo judeu. A primeira foi celebrada lá no Egito. Antes do povo sair, eles celebraram a primeira Páscoa lá no Egito. A Páscoa, ela era uma celebração que deveria ser feita todo ano. E ela tinha um ano definido, ou uma data definida do ano. 14 do mês de Nissan, ou Abib. Então, todo mês 14 desse mês, eles tinham que celebrar a Páscoa. Então, veja bem, a Páscoa ela era celebrada em um dia do mês e do ano exata. E ela era anual. A Páscoa, ela tinha esses 3 elementos que o irmão colocou aqui no livro, que vocês também conhecem. Ela tinha o cordeiro, tinha que ser um cordeiro em torno de 1 ano, não poderia ser velho e nem muito mais novo, tinha que ser nessa faixa de tempo, de ano, né? 1 ano, e tinha que ser um cordeiro perfeito. Não poderia ter mancha, não poderia ter doença, não poderia ter defeito nenhum. Um cordeiro perfeito. Tinha as ervas amargas e tinha o pão ázimo. Então, eram os 3 elementos da Páscoa. E toda vez que eles reuniam-se para comer a Páscoa, esses 3 elementos faziam parte. A Páscoa, ela era tipológica. A ceia não, a ceia é simbólica. O que é a Páscoa ser tipológica? Porque a Páscoa, ela tinha que vir, é como um tipo, que um dia chega e encontra o antítipo e ela termina. Ok? Entenderam? Então a Páscoa ela era tipológica. Todo ano morriam os cordeiros. Todo ano morriam os cordeiros. E isso veio sendo comemorado até aquela noite que Jesus reuniu os 12 apóstolos e comeu a última Páscoa válida. Por quê? O povo de Israel não aceitaram Jesus, continuaram comendo a Páscoa. Mas aquela que Jesus participou com eles foi a última, porque ela encontrou o antítipo que era Jesus, que em seguida morreu no lugar dos cordeiros. Então, aqueles cordeiros que eram mortos tipologicamente, veio até a última Páscoa antes de Jesus morrer. Quando aquela foi comemorada, então, depois
não se deveria matar mais nenhum cordeiro, porque o principal morreu, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus. Então não deveria, o povo de Israel continuou comemorando, matando o cordeiro. Hoje eles não matam mais, mas continuam comemorando a Páscoa. Só que hoje eles não têm cordeiro, não têm carne, não têm ervas, eles comemoram com frutas, porque hoje Israel não tem sacerdócio, hoje Israel não tem templo, então eles não têm como comemorar a Páscoa. Mas ela termina quando Jesus, o Cordeiro de Deus, chegou. Então ela era tipológica. Vejamos o que Jesus fez. Lá, 26 de Mateus, 26 a 28, quem pode ler? Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando, partiu e os deu aos discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Ok, então aqui veja que ali ainda morreu um cordeiro para eles comemorar aquela Páscoa, correto? Porque ele estava com a carne do cordeiro ali para comemorar a Páscoa. Então naquele dia morreu um cordeiro e eles comeram a carne dele. Só que em seguida morreu o Cordeiro de Deus. E nesse sentido, ele comendo o quê? A Páscoa. Ele toma o pão, ele já tem o pão e o vinho para fazer a primeira ceia, que é a ceia, não agora desse testamento antigo, mas do Novo Testamento no meu sangue. Então agora começa a simbologia, porque no sentido da ceia, não vai acontecer vinda de ninguém, a não ser a vinda de Jesus para buscar a sua igreja. A Páscoa mostrava que um cordeiro perfeito viria a morrer, o Cordeiro de Deus. Ela apontava para esse cordeiro, o Filho de Deus, e ele veio. A ceia é uma simbologia do que foi feito no passado. Deu para os irmãos entender? A Páscoa era o que viria a ser o principal. Ela apontava para a vinda do Filho de Deus, para a vinda de um cordeiro perfeito. A ceia simboliza sempre o passado, a morte de Jesus, o seu sangue e o seu corpo que foi crucificado ali na cruz. É certo que ela aponta para o presente, que é o que vivemos aqui, ela aponta para o passado, como nós estamos citando, e o futuro é o que nós esperamos, a vinda de Jesus, né? Que ele diz, Paulo vai dizer, que nós devemos participar da ceia do Senhor até que ele venha. Até que ele venha. Então nós estamos participando da ceia do Senhor até que ele venha. E na ceia do Senhor só tem 2 elementos, que todos vocês sabem, que é o pão e o vinho, que usamos o suco da uva, né? O suco da uva. Mas se você usar o vinho, e aí? Não pode? Sim ou não? Eles usaram o vinho lá. Usar o suco da uva está errado? Não. Não está errado. Mas a gente usa vinho, né? O termo vinho. Alguns dizem que é a mesma coisa, mas a gente sabe que não é, né? Mas simbólico, como ele é simbólico, não tem problema, você pode usar o suco da uva. A Páscoa, você comia o cordeiro
o pão ázimo, sem fermento, simbolizando a pureza de Jesus, o corpo, a carne do cordeiro, simbolizando o próprio cordeiro de Deus, né? E as ervas amargas, o sofrimento que eles passaram lá no Egito. E nós temos o suco da uva, o vinho, que simboliza o sangue derramado. E temos o pão, que simboliza o corpo de Jesus. E tem algumas igrejas que usam o pão ázimos para fazer a ceia. Eles dizem que, como Israel comia o pão ázimo na Páscoa, teria que ser na ceia também. Só que a ceia, o pão da Páscoa, tinha uma tipologia da santidade de Jesus. E o sangue, da santidade de Jesus. E o pão, hoje, fala do corpo de Jesus. O corpo de Jesus. E que hoje, quem tem que tirar o fermento para participar da ceia somos nós. Porque não adianta nada você comer um pão ázimo, mas com o fermento no seu corpo. Então nós temos que tirar o fermento da nossa vida para comer o pão da ceia. E não adianta comer o pão da ceia ázimo com fermento na vida. Ok? E Paulo, ele corrigiu uma dificuldade. Quem pode ler 1 Coríntios 17 a 22? Havia uma certa bagunça ali no que se referia à ceia. Quem pode ler? Nisto, porém, se vão dizer, não vos louvo, porquanto vos ajuntei, não para melhor, senão para pior. Porque antes de tudo, ouço que quando vos ajuntei na igreja, há entre vós dimensões, que em parte eu creio. E até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. De sorte que, quando vos ajuntei num lugar, não é para comer a ceia do Senhor, porque, comendo, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e assim um tem fome e o outro embriaga-se. Não tendes, porventura, casas para comer e beber? Ou desprezais a casa de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisso não vos louvo, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: Tomai e comei, isso é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajunteis para comer, esperai uns pelos outros. Mas se algum tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para condenação. Quanto às demais coisas, ordená-las-ei quando for ter convosco. Ok, esse é o texto todo, né?
nós usamos só a parte do 23 até o 32, né? Mas o problema está antes. Corinto, os irmãos de Corinto, a igreja de Corinto, estava fazendo uma comemoração bastante divergente do que era a simbologia. Então eles iam lá, hoje é o dia de nós comemorarmos a ceia do Senhor. E ceia, para eles, era um almoço bom mesmo, com comidas, tudo. Só que eles, lembram, até do capítulo 1 ao capítulo 4, que haviam 4 divisões? Provavelmente você tinha aquelas divisões, e aqueles que tinham mais poderes financeiros, que tinham mais condições, levavam bastante coisas, chegavam lá, faziam uma boa festa, né, vamos supor, bastante comida, bastante bebida, fazia toda aquela ceia e ia embora. Daí um pouco chegavam outros, uns já tinham ido embora, uns que não tinham o que fazer, não tinham o que levar, não tinham o que fazer. E aí Paulo então corrige essa distorção, mostrando como ela deveria ser feita. Não era aquilo que eles estavam fazendo. Por isso que ele diz, eu aprendi do Senhor que vos também ensinei. Quando ele estava lá, ele tinha ensinado. Ele aprendeu certo, ensinou correto, mas eles estavam fazendo errado. E precisou essa epístola corrigir na forma que eles deveriam fazer. E nesse sentido, a ceia, ela não se definiu, nós não temos biblicamente, a Páscoa era uma vez por ano. A ceia não tem essa definição. É uma vez por mês. Algumas igrejas fazem uma vez por ano. Outras fazem mais. O próprio Jesus diz que quando nos reunirmos, mas ele não disse se é uma vez, se é 2 vezes, se é quantas vezes por ano, mas todas as vezes de comerdes o pão e beber desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, ela não há uma fórmula ou uma determinação de como anualmente ou mensalmente ou semanalmente ela deveria ser celebrada. A Igreja Católica, ela celebra essa ceia diferente do que nós celebramos. Vocês sabem que lá eles têm a Eucaristia, que eles dão aquela hóstia no final da missa. Ok? Quem já participou daquela hóstia lá? Então, já tem alguém que já participou. Toda missa, todo domingo, toda missa, depois termina, o padre vem com aquela hóstia e as pessoas participam. Aquilo é a ceia, que eles entendem, essa que nós estamos falando. O que modifica é que um teólogo católico, o Tomás de Aquino, lá em 1200, ele fez uma modificação. Então ele entendeu que ali naquela hóstia há um processo de transubstanciação, que é essa palavra de modifica. Que naquela hóstia se forma o corpo de Cristo literal, carne e sangue. Então você participa da carne, do corpo e do sangue, ele se transforma, transubstanciação, é uma mudança de substância que sai daquela farinha lá e passa a ser o corpo e o sangue de Jesus, em termos literal. Ok? Essa definição que o Tomás de Aquino tomou e que a igreja ensina e as pessoas participam até hoje. Outra coisa, Paulo diz, tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. E ele diz, versículo 28 e 29,
ele diz assim: examine-se, pois, o homem ou o crente, si mesmo, e coma deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. O que é o corpo do Senhor? Para alguns seria um corpo físico. Eu não estou discernindo o corpo físico, mas eu passo para os irmãos que eu entendo ser corpo do Senhor é a igreja. Vamos supor, eu não posso participar da ceia do Senhor sem entender como é viver o cristianismo na igreja. Entender o que é viver na igreja, ser um cristão na igreja, respeitando, vivendo, convivendo com as pessoas, porque lá eles não estavam vivendo desta forma. Cada um fazia de uma forma, de um jeito, ia lá, comia e ia embora. Isso não era discernir o corpo do Senhor. Não era discernir o que é viver um cristianismo. Não é chegar e participar e ir embora. Então, não discernindo o corpo do Senhor. Que nós possamos entender o que é a igreja, participar sabendo do que estamos participando. A responsabilidade do que aquela simbologia nos exige. A nossa vida. Aquele que come e bebe indignamente não discerne o corpo do Senhor. Amém?